A Hora da Medicina de Deus, com o apóstolo Diego Gomes. Uma sociedade marcada pela violência, suicídio, câncer, depressão, drogas. Existe uma solução: Jesus, a verdade, o caminho e a vida. Olá, boa tarde, eu sou o apóstolo Diego Gomes da Igreja Internacional Tempo de Milagres e nesta tarde nós queremos compartilhar com você, com a sua família, algo da parte de Deus. Nós queremos trazer uma palavra que vai impactar a sua vida, que vai impactar a sua vida por intermédio do ensinamento. Nesta tarde eu quero compartilhar com você, em o nome do Senhor Jesus, para que a sua vida seja abençoada, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. E nesta tarde você estará ouvindo a palavra do Senhor e o Senhor vai estar abençoando a sua vida e trazendo fé para o seu coração. Fé para vencer, fé para conquistar, fé para prosperar, em o nome do Senhor Jesus. E que nesta tarde o seu coração possa estar preparado para receber a ministração desta palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero chamar a sua atenção, porque nós estamos aqui na Igreja Internacional Tempo de Milagres, localizado na Avenida Timbiras, no número 1041, na Cidade Nova. Nós estamos aqui agora, todos os domingos, o grande clamor pela resposta de Deus. Nós estamos fazendo todos os domingos, às 8 horas da manhã, às 15 horas da tarde e às 19 horas da noite, o clamor pela resposta de Deus, o grande clamor. Nós estaremos aqui fazendo um grande clamor em o nome do Senhor Jesus, para que o Senhor ele possa estar te dando uma resposta em o nome do Senhor Jesus. Mas eu quero ministrar o seu coração nesta tarde, eu quero ministrar para a sua família, em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui no livro na carta aos Coríntios, 2 Coríntios, no capítulo 10, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se você tiver uma Bíblia na sua casa, você pode estar pegando a sua Bíblia e participando desta leitura, e Deus vai estar abençoando a sua vida em nome do Senhor Jesus. Eu vou estar lendo aqui, louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque aqui a letra é maior, eu consigo ler com mais facilidade. Você pode estar abrindo a sua Bíblia aí, no livro na carta aos Coríntios, 2 aos Coríntios, louvado seja o nome do Senhor Jesus, no capítulo de número 10 e no versículo de número 4 a seguir. Deus ele tem uma revelação tremenda para o seu coração nesta tarde. Se até aqui você tem andado de uma forma se arrastando, andado devagar, você tem sido confrontado e você não tem revidado, você tem ficado só na defensiva, mas nesta tarde Deus ele vai ministrar no seu coração uma palavra poderosa que vai mudar a sua vida, a sua perspectiva, a sua visão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A sua mente nesta tarde, ela vai ser iluminada pela palavra de Deus e as trevas, as barreiras serão derrubadas, serão quebradas em nome do Senhor Jesus. Está escrito assim, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. As armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruição de toda a fortaleza do mal. Você sabia que Satanás, o nosso inimigo, o diabo, o nosso inimigo, ele é um ser astuto? Você sabia que o diabo, o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, aquele que aflige toda a humanidade e quer destruir as vidas, ele tem fortalezas, ele é bem fortificado, mas você sabia também que nós temos a capacidade
de penetrar nas fortalezas de Satanás e destruir todas as obras do diabo, todas as obras do inferno, elas podem ser destruídas, seja ela enfermidade, seja ela perturbação, aflição, seja ela maldição na família, maldição financeira, maldição de qualquer situação pela qual você esteja passando. Uma pessoa, ela sabe reconhecer quando as coisas não estão bem na vida dela, quando as coisas vão mal. E Satanás, o nosso inimigo, ele está o tempo todo investindo para nos destruir, para nos colocar, para nos deixar prostrado, para nos colocar em situações nas quais nós venhamos vacilar e venhamos perder a batalha. Mas Deus, ele nos deu armas espirituais para a destruição de todas as fortalezas do diabo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, aleluias. Mas para que nós possamos entender esta questão da fortaleza do diabo, e para que nós possamos entender o que está dizendo aqui em 2 Coríntios, no capítulo 10, versículo 4 e 5, nós devemos ir para o início. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Lá no livro de Gênesis, louvado seja o nome do Senhor Jesus, no capítulo de número 3, aleluias, glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Diz assim no capítulo de número 3 do livro de Gênesis 3, versículo 4 e 5. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Diz assim: então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. É por isso que o apóstolo Paulo, quando ele nos dá a entender que nós estamos em constante luta, em constante batalhas, e nós temos que entender uma coisa: louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós não estamos envolvidos nesta guerra, nesta batalha espiritual, na qual o inimigo das nossas almas, ele está lançando muitas doenças, enfermidades, situações difíceis na vida de muitas pessoas, quem sabe na sua vida, na sua família, no seu casamento, nas suas finanças, no seu comércio. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O inimigo, ele está lançando o tempo todo ataques contra a sua vida, contra as nossas vidas. Ele tem o plano dele é roubar, matar e destruir. Mas nós também temos competência, somos capacitados pelo Senhor para destruir as fortalezas do diabo, para destruir as obras de Satanás que se levanta contra as nossas vidas, contra as nossas famílias, no nome do Senhor Jesus. Eu quero ler mais uma vez: porque as armas da nossa milícia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, ele está apontando, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para que nós possamos tomar uma direção. Nós precisamos tomar posse das armas que o Senhor tem nos dado para que nós possamos prevalecer contra o inimigo das nossas vidas. Quem sabe você é uma pessoa que ainda não ouviu falar acerca do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Quem sabe você é uma pessoa que pertence a uma outra religião, não importa qual seja a sua situação, mas nesta tarde eu quero falar para você, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que há um ser maligno chamado Satanás, chamado diabo. Este ser maligno, ele está o tempo todo trabalhando para destruir a sua vida, para destruir a sua família, para impor situações na sua vida nas quais você fique ali sofrendo, padecendo. Ele coloca enfermidade, ele coloca doença, ele coloca maldição, ele penetra na sua vida para destruir, porque ele só tem 3 funções que Satanás ele desenvolve na vida de uma pessoa: ele rouba, mata e destrói. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas Deus, pela misericórdia dele, ele tem nos dado armas para que nós possamos combater Satanás. E essas armas, elas são poderosas em Deus, não é armas qualquer. Não são qualquer armas que você vai usar para se defender do diabo, para se defender de Satanás. O diabo, ele não tem nenhum tipo de arma material, nenhuma arma da sua própria inteligência, nenhuma estratégia que você use. Quando nós lembramos agora, eu quero chamar a sua atenção, porque na Bíblia diz que havia
7 filhos de um principal da sinagoga chamado Cefas. A Bíblia diz que aqueles homens foram ali a uma residência e eles ali viram que havia uma batalha que estava travada. E quando eles perceberam aquela batalha travada, a Bíblia diz que agora estes 7 homens, filhos de Cefas, principal da sinagoga, eles começam a invocar o Jesus que Paulo pregava. E eles dizendo para aquele demônio, para aquele espírito maligno, eles estavam tentando destruir aquelas fortalezas, quebrar aquelas correntes que estavam amarrando aquela pessoa, aquele homem ali, e eles estavam usando uma estratégia errada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, porque a Bíblia diz que os sinais seguirão aos que crerem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se você não crer nos sinais do Senhor Jesus Cristo, se você não crer no Senhor Jesus, os sinais não vão te acompanhar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas quando você passa a acreditar, quando você passa a crer no Senhor Jesus Cristo, a sua vida ela começa a ser transformada. Você agora começa a viver uma vida totalmente diferente. A sua vida agora não é uma vida qualquer, você agora é uma pessoa capacitada para enfrentar essa situação pela qual você está passando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Você não pode ficar à mercê, você não pode viver uma vida em função de depender de um, depender de outro, depender de oração de um, depender de oração de outro, de intercessão de um, de intercessão de outro, quando na verdade a Bíblia diz que só há um intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqueles homens estavam invocando o Jesus que Paulo pregava. E a Bíblia diz que aquele demônio ele não respeitou essa estratégia. Tem pessoas que estão tentando lutar essa milícia, lutar essa guerra, estão envolvidas no exército, mas não estão capacitadas porque não tomaram posse das armas. E tem muitas pessoas que não sabem nem que existem armas. E que armas são essas? E como utilizar essas armas? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas nessa tarde Deus ele vai abrir o seu entendimento e você vai compreender o que eu estou falando. E a sua vida vai ser abençoada em nome do Senhor Jesus. Porque a partir de hoje você não vai ser mais uma pessoa qualquer. A partir de hoje você vai ser uma pessoa capacitada. Você vai ser uma pessoa armada até os dentes. Não é assim que diz? Armado até os dentes. Você tem capacidade de andar armado até os dentes para combater as fortalezas do diabo que se coloca na sua vida. Ele coloca muralhas, ele coloca barreiras na sua vida para que você não prospere, para que você fique amarrado, para que a sua vida não ande. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí, se você aceita, você vai continuar vivendo do mesmo jeito. Mas por que eu vou aceitar viver derrotado se eu sei que há armas específicas as quais eu posso tomar posse e eu posso utilizar dessas armas e estar vencendo as fortalezas do diabo que se levanta contra a minha vida para impedir o progresso de Deus na minha vida, a bênção do Senhor se manifestar na minha vida, na minha família? Por que você vai viver nessa situação se você pode andar de cabeça erguida, se você pode fazer que nem José? José, quando ele chegou no Egito, ele chegou como escravo, mas o andar de José diante de Deus sempre estava prosperando, porque a Bíblia diz que na casa de Potifar, aonde José colocava a mão, prosperava, aonde José pisava o pé, floria, Deus abençoava. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Por quê? José era um homem que utilizava das armas que Deus havia dado para ele, capacitado ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que armas são essas? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que armas são essas que nós devemos tomar posse nessa tarde? Essa tarde você precisa tomar posse dessas armas. Eu quero pontuar cada uma dessas armas para que o teu conhecimento ele possa absorver. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, ou seja, o teu entendimento absorva cada uma dessas armas, e para que a partir de hoje você comece a viver uma vida prosperando na presença do Senhor, você possa estar vivendo uma vida de bênção e não de maldição, porque estas armas é para destruir as fortalezas do diabo,
Você sabia que o diabo ele coloca situações na vida de muitas pessoas nas quais ela não consegue sair? Elas estão presas em uma fortaleza de Satanás e ela não consegue sair daquela situação. Quem sabe você está passando por uma situação dessa. Você está presa em uma enfermidade, você não consegue sair. Você não consegue se libertar dessa situação. Mas a Bíblia diz que as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas do diabo. Que fortalezas são essas? Quantas doenças, enfermidades, maldição é lançada na vida de muitas pessoas para destruí-las. O nosso inimigo, ele só tem um objetivo: roubar, matar e destruir. O diabo, ele não oferece nada para ninguém. Até aqueles que servem a ele, ele mesmo vai lá e mata essas pessoas também. Tem muitas pessoas que servem ao diabo aí, nas suas religiões malignas, que fazem o mal, que praticam o mal contra o seu próximo, que começam a fazer trabalhos de macumbaria, feitiçaria para destruir vidas, casamentos. E estas pessoas estão servindo a Satanás. E o próprio Satanás vai se encarregar de destruir elas. Porque ele só tem esta função: roubar, matar e destruir. Não adianta você achar que você está servindo ao diabo da forma que você está, do jeito que você anda. E não adianta você ficar imaginando que o diabo ele vai ter pena de você. Não, o Satanás ele não tem pena de ninguém. Ele é um destruidor. Ele é um destruidor. Ele não perdoa ninguém. Ele destrói. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas nesta tarde eu quero falar para você, eu quero compartilhar com você acerca das armas que nós devemos tomar posse nessa tarde e utilizar em nome do Senhor Jesus. Abra a sua Bíblia também, se você tiver uma Bíblia na sua casa. Vamos acompanhar a leitura da palavra do Senhor no livro, na carta aos Efésios, no capítulo de número 6, versículo 10 ao 17. Vamos entender um pouco dessas armaduras, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e permitir que o Senhor ele possa estar te abençoando nesta tarde de alguma forma. Ele vai estar te dando capacidade para você sair dessa situação pela qual você está passando, a qual você imagina que você não vai conseguir sair. Mas eu quero chamar a sua atenção em nome do Senhor Jesus. Você pode abrir a sua Bíblia, Efésios, capítulo 6, versículo 10 ao 17. Vamos ler ponto a ponto. Vamos começar. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A primeira coisa que nós temos que fazer é nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Você não pode se fortalecer em alguém, em alguma pessoa, em alguma coisa. Você não pode se fortalecer em nada que seja deste mundo. Nenhum homem, nenhuma mulher. Você não pode se fiar em ninguém. Porque se essa pessoa, ela de uma hora para outra também ela sofre um ataque, uma situação, ela morre, e aí você está em uma situação difícil. Mas o apóstolo Paulo está dizendo: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Você precisa se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. De que forma? Meditando na palavra do Senhor. A palavra do Senhor é lâmpada para os meus pés. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela gera força em nossas vidas. Por quê? Por intermédio da fé, nós conseguimos, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, alcançar vitórias e conquistar muitas bênçãos da parte do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aí ele continua dizendo: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Olha o que eu estou falando. Satanás, ele é astuto, ele arma cilada o tempo todo. Quem sabe você nunca ouviu falar, você é uma pessoa que está acompanhando esta programação dia a dia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Talvez você não ouviu falar que você tem um inimigo. O seu inimigo não é o seu vizinho. O seu inimigo não é essa situação que se levantou contra a sua vida, essa enfermidade que está te matando pouco a pouco, esta doença maligna que está no seu corpo, que veio de Satanás. Essa doença veio do diabo. Tem pessoas que imaginam que é Deus que castiga a pessoa, dizendo: não, foi Deus que castigou ela e por isso ela está assim, é castigo de Deus.
Isso é tudo mentira do diabo. É o diabo que quer que você acredite que é desse jeito aí. Mas a enfermidade ela vem de Satanás, porque a Bíblia diz que Deus ele não pode ser tentado pelo mal e a ninguém ele tenta. E a enfermidade é boa ou é ruim? A enfermidade é uma maldição. A enfermidade é mal, é uma doença maligna que tem que ser, em o nome do Senhor Jesus Cristo, erradicada da sua vida. Tem que ser destruída, é uma fortaleza que o diabo coloca na sua vida para que você fique preso, para que você não tenha uma saída. E o diabo ele trabalha dessa forma, ele é astuto. O que é ser astuto? Astuto é aquela pessoa que age que nem aquela serpente que nós acabamos de ler lá em Gênesis no capítulo 3. Ela chegou para Eva e ela convenceu Eva, ela falou para Eva que Deus estava mentindo e que ela, a serpente, estava falando a verdade. Disse, olha, se você comer, você não vai morrer, porque ele sabe que se você comer, vai ser assim desse jeito. Você vai abrir o seu entendimento e você vai ser como Deus. O diabo, ele sempre vai usar mentira para convencer as pessoas a praticar aquilo que ele quer que você pratique. O diabo ele vai usar mentira para conduzir a pessoa para as drogas, para conduzir a destruição do casamento, da família, do seu comércio, na sua vida financeira. O diabo ele vai trabalhar de todas as formas para te destruir de alguma forma. De alguma maneira ele está trabalhando para te destruir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas diz assim, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Você não está brigando contra coisas materiais. A nossa luta não é contra o fofoqueiro, a nossa luta não é contra aquela pessoa que está falando mal de você, a nossa luta não é contra aquela pessoa que está armando cilada contra a sua vida. Aquilo ali é um coitado que está nas mãos de Satanás. Nós temos que orar por estas pessoas, sabe por quê? Para que elas venham se arrepender, porque se elas não se arrependem, Satanás vai terminar matando elas também, porque elas imaginam que por estar servindo ao diabo, eles estão livres. Mas o diabo vai matar essa pessoa também, porque ele veio para roubar, matar e destruir. E a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne. Você não está aqui lutando contra sangue e contra carne. O que é que significa isso? Pessoas que estão enfermas. O médico às vezes ele luta de todas as formas. Eu louvo a Deus pela medicina, que Deus abençoe cada médico em nome do Senhor Jesus. A medicina ela tem a cada dia que passa se desenvolvido, tentado resolver situações e não consegue. Por quê? Porque eles estão lutando contra a carne e contra o sangue. Eles estão combatendo a enfermidade na carne e no sangue, quando na verdade o problema está espiritual. O espírito maligno, que é um ser que não tem corpo físico, ele se estabelece na vida de uma pessoa com câncer, com a AIDS, com qualquer doença maligna que vem de Satanás, e ali o médico começa a tratar com remédios, né? Começa a combater a carne e o sangue, e não consegue prevalecer, perde a batalha, a pessoa vem a falecer ou fica sofrendo as sequelas. Mas quando você é uma pessoa capacitada por Deus e tem o discernimento de entender que esta doença, ela não é uma doença que tem que ser combatida de forma sangue e carne, não tem que ser tratada sangue e carne. Não estou dizendo que você não procure o seu médico, não procure o seu médico responsável, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Não estou falando isso, eu estou dizendo que muitas vezes você precisa buscar uma outra alternativa, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque a medicina ela é limitada a medicina, porque se não fosse limitada, eles já tinham descoberto a cura do câncer, a cura da AIDS e a cura de outras doenças que se levantam na vida da pessoa e ceifa a vida dessas pessoas. Se não fosse limitado, eles sabiam de tudo. Quando alguém chegava com uma doença dessa aí, eles tratavam de uma forma a recuperar aquela pessoa. Mas muitas das vezes eles conseguem até recuperar, mas ficam as sequelas. Mas esta luta que você está travando não é contra a sua carne nem contra o seu sangue. Esta luta é uma luta espiritual que diz assim, olha,
Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O que são lugares celestiais? Lugares celestiais são lugares invisíveis. O diabo, os demônios, os espíritos, as hostes, os principados, eles estão nos lugares celestiais. Eles estão nos lugares espirituais. Você não consegue ver eles, porque eles são espíritos, eles não têm corpo. Eles não têm corpo. Eles são um espírito invisível, mas são reais. Eles atuam na vida das pessoas. Quantas doenças, enfermidades aparecem a cada dia, né? E muitas pessoas não sabem o que fazer. Nós observamos aí que a cada dia uma doença nova aparece. O diabo ele sempre está trabalhando em uma estratégia diferente para conseguir matar, para destruir, para roubar a vida e a paz da humanidade. Mas você precisa nesta tarde abrir o seu coração. Vamos continuar a leitura em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, porque diz assim: agora começa a Deus nos capacitar com as armas que nós precisamos ter para combater os principados, as potestades, os príncipes desses séculos, né? As hostes espirituais. Aí diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Será que já teve um dia mau na sua vida? Será que você está passando por um dia mau? Será que o dia mau ele está se manifestando na sua vida? Ele passou, ele já foi ou ele está na sua vida? E você sabia que você precisa estar revestido com as armaduras de Deus para combater esse dia mau e ficar firme na sua posição? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você sabia que Deus ele quer capacitar você nessa tarde para você sair dessa situação? Você sabia que esta enfermidade que está no seu corpo é uma fortaleza maligna que Ele colocou para destruir a sua vida? E que esta enfermidade aí, aleluia, você não está combatendo sangue e carne, mas você está combatendo um espírito maligno que se alojou na sua vida para te destruir? O diabo colocou uma célula do câncer no seu corpo. Satanás ele colocou um vírus no seu sangue. O diabo ele tem colocado um câncer na sua cabeça, na garganta, tantas doenças malignas que estão destruindo as pessoas e elas estão buscando, porque claro que a pessoa vai querer buscar. Quem quer viver com uma doença, com a maldição, uma doença maligna na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo? Ninguém quer. A pessoa vai se esforçar, mas nesta tarde eu estou falando para você que você pode ir mais longe do que o que você já foi. Observe que Naamã era um homem leproso. E Naamã, ele queria que as coisas fossem feitas do jeito dele. Quando ele vai até o profeta Eliseu, Eliseu diz: olha, vai e se banha 7 vezes. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E Eliseu apontou o rio. E Naamã, ele começou a fazer uma reflexão. Ele queria que as coisas fossem do jeito dele. Aquele homem era leproso. Ele era um homem honrado, um homem valente, mas tinha uma lepra no seu corpo. Aquele homem fazia tratamentos e tratamentos e mais tratamentos e gastava muito dinheiro, e ele ia para todos os países. E a Bíblia diz que ele foi enviado até aquele povo ali, o povo de Israel. Ele foi enviado àquele rei ali com uma carta aberta dizendo: enviei o meu servo Naamã e eu quero que você cure ele. Você tem que curar ele. E isso aí foi feito com vários reis, mas ninguém conseguia uma solução para Naamã. Porque o problema de Naamã não estava em ele confrontar aquela doença física, mas o problema de Naamã, aquela doença ali, a causa dela era espiritual, era uma maldição que havia se instalado na vida dele, e aquela maldição precisava ser quebrada, mas tinha que ser quebrada por intermédio da fé. E ele diz assim: olha, não são os rios
do meu país mais limpo do que os rios, né? Do povo de Israel, daqui dessa terra, e ele me manda eu tomar banho nesse rio sujo, nessas águas sujas. A questão não está tomar banho na água suja, a questão está em você crer, em você acreditar. Quando você crê, quando você acredita no profeta de Deus, no que o profeta do Senhor está falando, a Bíblia diz, creia nos profetas do Senhor e prosperarei. Você começa a prosperar. A questão não estava na água, não era a água que iria curar Naamã, mas sim a obediência de Naamã, a prova pela qual Naamã foi exposto que ele tinha que passar. E ele diz, eu não vou, eu vou embora, e ele foi embora. E assim tem pessoas que não crêem nos profetas do Senhor. O profeta está dizendo que Deus ele tem uma libertação para você. Deus ele quer curar a sua enfermidade. Essa doença maligna, ela vai ser curada. Esse mal vai sair da sua vida. Essa maldição na sua vida financeira e espiritual, ela vai ser quebrada. Mas você não acredita. Porque muitas das vezes o seu coração está endurecido. Mas nesta tarde, Deus ele vai tirar esse coração endurecido. Deus vai remover o coração de pedra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E Deus vai te dar um coração de carne, um coração que acredite no Senhor, um coração, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, preparado para obedecer à voz do Senhor. Porque não era Eliseu, não foi Eliseu que deu aquela direção. Eliseu foi usado por Deus para dar a direção a Naamã. E Deus está me usando nesta tarde para te dar a direção. Mas se você não crê no profeta do Senhor, você não vai prosperar. Porque a Bíblia diz, crê nos profetas do Senhor e prosperareis. Então você precisa acreditar. Quem sabe você já bateu em muitas portas, recebeu muitas promessas, recebeu tantas promessas que você já desistiu e a sua vida fica do mesmo jeito. Mas nesta tarde eu estou chamando você mais uma vez para que você possa estar, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, se disponibilizando a vir estar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, recebendo uma ministração na sua vida, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, recebendo uma unção, uma oração forte para a quebra de maldição, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas vamos continuar com as armas, e aí a Bíblia diz assim, portanto tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficais firmes, estais pois firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Primeiro quero falar da verdade. Cingir os lombos com a verdade. O que é cingir os lombos com a verdade? Cingir os lombos com a verdade fazia parte, era um cinto que fazia parte da armadura do soldado romano. Ele vestia aquela couraça, ele colocava aquela vestimenta dele, né? A couraça da justiça, que a Bíblia chama de couraça da justiça, aquela couraça que protegia a sua região aqui do coração, do peito, os seus órgãos vitais. Aquela couraça protegia aqui e ele vinha com aquele cinto e ele apertava aquela estrutura, aquela roupa dele que ele usava ali, aquela roupa era apertada e ele ficava bem confortável. Ali ele ficava bem confortável e ele conseguia enfrentar o inimigo e ele partia para a batalha. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, porque aquele cinto ali, ele dava um conforto. E é a mais pura verdade. Imagina você vestir uma calça, um homem principalmente, vestir uma calça, você nunca vai ter condição e às vezes você compra uma calça, daqui a pouco você começa a perder um pouco de peso, e aí aquela calça fica folgada, ou você compra uma calça folgada. Às vezes você compra até uma calça justa, mas devido ao tempo que você vai usando, aquela calça fica folgada. E aí aquela roupa começa a cair, a causar um desconforto. E aí você tem que colocar um cinto. E aqueles soldados ali, eles faziam isso. Eles colocavam aquele cinto, que nem nós colocamos o cinto na nossa calça, e nos dá um conforto. Nós podemos andar tranquilamente, nós podemos andar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, não se preocupando que a nossa calça venha cair. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, cingir, aleluias, glórias a Deus, ficais firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, aleluias, glórias a Deus, é você estar firmado nas promessas do Senhor. O diabo ele vai lançar mentiras na sua vida,
vai usar pessoas para lançar mentira na sua vida, e essas mentiras, elas têm causado muitos danos na vida das pessoas, porque tem pessoas que estão morrendo, que estão perecendo, porque Satanás usou alguém para lançar uma mentira na vida daquela pessoa ali, e ela caiu na ideia do diabo. Mas quando você tem o seu lombo cingido, quando você tem aquele cinto, aleluias, glórias a Deus, da verdade, quando você está firmado nas promessas do Senhor, você não vai ser conduzido por qualquer vento de doutrina. Não é qualquer vento de doutrina que vai conduzir você para o erro, para pecar contra Deus. Mas você tem o cinto da verdade, a promessa de Deus, você tem a promessa do Senhor. As promessas de Deus é a verdade, porque Jesus, olhando para os discípulos ali, Jesus diz assim: vós estás limpo pela palavra que vos tenho pregado, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E ele diz assim: a minha palavra é a verdade, se ouvires a verdade vos libertará, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você é uma pessoa liberta pela verdade, você tem a verdade é a promessa de Deus, e essa promessa está na sua vida, mas você tem que tomar cuidado para que alguém não tente convencer você que você está errado, assim como Eva tinha a verdade da palavra de Deus. Deus havia dado uma verdade para Adão, e Adão passou para Eva, mas Eva, ela não conservou aquela verdade, e o diabo, ele veio, assim como Satanás, ele convenceu Eva, ele pode convencer você também a acreditar na mentira, pensando que você está na verdade, e quando na verdade você está dando lugar à mentira de Satanás. O diabo está te enganando, o diabo está levando a sua bênção, roubando a sua paz, porque Deus, a Bíblia diz que as bênçãos de Deus, elas se manifestam em nossas vidas de várias maneiras, de várias formas, e muitas das vezes o que é que acontece? Você imagina que você não pode perder essa bênção. Quem pode roubar a sua bênção? Quem pode tomar a bênção que Deus te deu? O diabo, ele pode lançar tropeços para que você perca a sua bênção, perca a sua paz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas quando você tem a verdade, a promessa da verdade, você crê nessa promessa, a sua vida, ela é transformada em nome do Senhor Jesus. Vamos adiantar em nome do Senhor Jesus? Aí diz assim: estáis, pois, firme, tendo cingido vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. O que é a couraça da justiça? Digamos que isso aqui é um colete, isso aqui é um colete, né? Isso é um colete. E o soldado romano, ele tinha um colete igual esse aqui, só que o colete dele era feito de ferro, né, com vários tipos de materiais. E ali, quando alguém lançava uma flecha, a flecha não penetrava naquela couraça, naquele colete que ele usava, ele era protegido. Os órgãos vitais do soldado romano, o qual Paulo tem a visão. Quando Paulo fala de armas, a visão dele é aquela visão que ele tinha ali em Roma, né? Que ele viu lá em Roma, que ele viu os soldados romanos. Então, o apóstolo Paulo, ele ficava ali matutando como que esses homens aí se vestem bem, olha a roupa desses homens aí. Essa é a ideia do apóstolo Paulo, a visão do apóstolo Paulo, quando ele fala das armaduras de Deus, ele está tirando uma ideia da roupa, da armadura do soldado romano. Então, aquela couraça que protegia ali, Paulo está dizendo que nós temos também que tomar a couraça da justiça, né? Nós temos que ter a couraça da justiça. Que couraça da justiça é essa? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A couraça da justiça é quando você começa a praticar a palavra de Deus na sua vida. É quando você começa a se esforçar a praticar a palavra do Senhor, aí você começa a praticar a justiça. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E você começa a se encher dessa justiça, e você começa a se revestir dessa justiça. E essa justiça, ela blinda você, ela blinda o seu coração, ela blinda aonde Satanás ele mais ataca na vida da pessoa, para destruir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. O diabo, ele não ataca em qualquer parte. O diabo, ele só vai atacar naquela parte que ele sabe que vai te derrubar. O Satanás, quando ele golpeia uma pessoa, ele golpeia para matar. Então, quando dois oponentes de dois exércitos diferentes se enfrentavam, eles não iam tentando cortar a perna, cortar braço, não, eles iam logo nos órgãos vitais. O primeiro passo era ir
na barriga da pessoa, para ferir ela ali e ela já morrer. Então aquela couraça protegia. E a justiça de Deus, a justiça do Senhor Jesus Cristo, que nos reveste com essa couraça da justiça, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, é que nos faz vencer Satanás, é que nos faz vencer o diabo, é que nos faz, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nos tornar vencedores diante de Deus. Mas eu quero ir mais além. Aí diz assim: a couraça da justiça, agora vem, e calçado os pés com a preparação do evangelho da paz. O que é isso? O que é calçar os pés com a preparação do evangelho da paz? A visão do apóstolo Paulo com calçar os pés com a preparação do evangelho da paz, a visão do apóstolo Paulo era a sandália do soldado romano. A sandália do soldado romano era uma sandália preparada para todo o terreno. Se fosse lama, ela não saltava do pé, porque ela era uma sandália forte, bem amarrada, né? Com várias tranças, várias tiras. Então, se ele entrasse em um terreno que tivesse lama, ele não iria ficar descalço. Se ele fosse para a rocha, certamente os pés deles não seriam feridos. Se ele pisasse em espinhos, aqueles espinhos também não machucariam ele. Por quê? Porque se o soldado romano fosse para a batalha descalço, ele poderia sofrer tudo isso aí. Ele poderia machucar os seus pés. Imagina um soldado com os pés machucados. Ele vai prestar mais para quê? Vai servir mais para quê? É por isso que o apóstolo Paulo ele diz que nós temos que calçar os nossos pés com a preparação do evangelho da paz, ou seja, com a pregação do evangelho da paz. Os nossos pés têm que estar andando, pregando, evangelizando, ensinando, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, e discernindo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, por intermédio da palavra de Deus, o pensamento do coração do homem e destruindo as fortalezas do diabo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas a Bíblia vai mais ainda, o apóstolo Paulo ainda fala mais assim: os pés com o evangelho da paz, tombando sobretudo o escudo da fé. Essa é uma das armas que não pode faltar, o escudo da fé. Por quê? O escudo da fé nos protege de toda a investida de Satanás. Eu posso ter o cinto, né? O cinto que segura a minha roupa, que me deixa mais confortável, que me deixa mais firme na presença do Senhor. Eu posso ter a couraça da justiça que protege os meus órgãos vitais, aonde o diabo quer atacar para me derrubar. Eu posso ter esta couraça, eu posso ter a couraça, posso ter os meus pés calçados com o evangelho da paz para pregar a palavra, para discernir o pensamento do coração do homem por intermédio da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, e aniquilar toda a confusão. Mas se eu não tiver o escudo da fé, eu estarei desprotegido, porque o único meio que eu tenho para me proteger mesmo das investidas de Satanás é o meu escudo. Porque se o diabo ele me ataca pela direita, o meu escudo eu coloco aqui, se pela esquerda também pela esquerda, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu consigo me defender de Satanás com o escudo da fé. E a fé vence, a fé nunca falha. O diabo ele vai lançar os dardos, ele vai lançar suas flechas, ele vai lançar suas lanças, mas por intermédio da fé, a fé ela sempre vai crer contra a esperança. Não há esperança, mas a fé, o escudo da fé, ela vai te proteger das investidas de Satanás. Quando você coloca aquele escudo, o escudo do soldado romano, ele era feito de madeira e com metal, ele tinha pele de animal. E segundo os historiadores falam, que quando aqueles soldados iam para a batalha, aquele escudo ele protegia de flecha, protegia de tudo, e também de flechas lançadas, queimadas, né? Aquelas flechas que eles colocavam fogo na ponta e lançavam aquelas flechas ali para que aqueles opositores, oponentes, né? Inimigos pudessem ser feridos de alguma forma com fogo ou de qualquer maneira. A ideia era essa, mas os historiadores dizem que aquele escudo, quando ele era molhado na água, ele era encharcado na água. Aí o apóstolo Paulo diz assim: olha,
tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dados inflamados do inimigo. O que é dados inflamados? Fogo. O diabo ele ataca com fogo também na sua vida. O fogo ele destrói. Mas quando você tem o escudo da fé na visão do apóstolo Paulo, o escudo da fé do soldado romano, que era feito de madeira, de pele, de metal, e ele era molhado, encharcado na água, aqueles dardos que eram lançados contra aqueles soldados, quando ele colocava o escudo, o dardo batia no escudo e aquele fogo se apagava, aquele fogo era apagado. A visão do apóstolo Paulo, o escudo que nós temos que ter é o escudo que apaga os dados inflamados, as investidas de Satanás contra as nossas vidas. Nós devemos tomar posse dessas armas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas o interessante, eu quero chamar a sua atenção, em o nome do Senhor Jesus Cristo, é que o apóstolo Paulo, ele tem a direção de Deus para ministrar o seu coração nesta tarde, por intermédio desta carta aos Efésios. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas o mais importante é o que você vai aprender agora. Você colocou agora o cinto que te deixa confortável, a couraça da justiça que protege os seus órgãos vitais, que Satanás gosta de atacar nas partes vitais da vida da pessoa, seja no marido, na filha. Você já observou que Satanás ele só ataca nas partes vitais? Essa couraça da justiça ela te protege, porque você fica firme. Você está seguro, você está seguro. O diabo ele vem atacando, mas você está seguro porque você está revestida com a couraça da justiça. E você calçou agora os seus pés com a propagação do evangelho da paz, com a pregação do evangelho da paz. De alguma forma, seja direto ou indiretamente, você está evangelizando. Você está fazendo a obra do Senhor, direto ou indiretamente. Tem pessoas que acham que se ela não for, Deus não vai fazer, Deus não vai operar. Mas na verdade, muitas das vezes, Deus quer usar você para que você possa ajudar alguém, para que você possa manter alguém, sustentar alguém, para que o Senhor possa usar esse alguém e abençoar muitas vidas e o nome do Senhor ser glorificado. Mas o mais importante que o apóstolo Paulo fala agora, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Também eu quero falar o capacete da salvação. Quando o soldado colocava aquele capacete ali, aquele capacete protegia a sua cabeça. E a visão do apóstolo Paulo é a nossa mente com o capacete da salvação. Que capacete da salvação é esse? Eu creio na minha salvação, eu creio que Jesus pagou um preço por mim e que eu fui resgatado do pecado e que eu agora sou salvo em nome do Senhor Jesus. Esse capacete está na minha cabeça, está protegendo a minha mente, a minha salvação está me conduzindo para o Senhor, a minha salvação está me conduzindo para Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas o mais interessante é a respeito de mais uma arma que o apóstolo Paulo fala. Eu quero ser bem breve porque aqui diz assim, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí ele diz assim, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Agora, meu irmão, agora você está equipado para enfrentar Satanás. Se você tem todas essas armas, agora você tem também a espada do Espírito. Qual é a visão do apóstolo Paulo com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus? A espada do soldado romano era do tamanho desse antebraço meu aqui. Não era uma espada comprida, eles eram soldados de inteligência. Qual era a ideia? O escudo, quando eles iam partir para o combate, aquela espada curta, ela dava mais facilidade para ele atacar o inimigo, né? Para ele furar o inimigo. Então, a luta do soldado romano, eles eram especialistas em lutas corpo a corpo. Aquela espada foi projetada para a luta corpo a corpo. E essa espada, que é a palavra de Deus, nós temos que tomar posse dela, porque nós estamos lutando corpo a corpo contra Satanás. O diabo não está no Japão, nos Estados Unidos, em outro país, em outro estado. Satanás está bem aqui. E ele está aqui ao meu redor, bramando como leão, buscando a quem possa dragar. Mas eu, com a espada do Espírito, que é mais afiada do que uma espada de dois gumes, e ela penetra entre a divisão da alma e do Espírito, aleluias, glórias a Deus, eu consigo combater. A única arma que você tem
para revidar é a palavra de Deus. Você pode ter toda a armadura, mas se você não tiver a palavra de Deus, você não consegue prevalecer. Então, nesta tarde, tome posse da palavra do Senhor, creia na palavra do Senhor, tome posse desta arma, desta espada e comece a ter um combate corpo a corpo contra esta doença maligna, contra este mal que está sobre a sua vida, no nome do Senhor Jesus. E Deus, Ele vai te dar a vitória em o nome do Senhor Jesus. Que nesta tarde esta palavra abençoe a sua vida, abençoe a sua família e que você possa ser cheio do Espírito Santo e que você possa ser uma pessoa capacitada para sair dessa situação que você se encontra. Que nesta tarde essa palavra ela produza a fé no seu coração, porque eu sei que vai produzir, sabe por quê? A palavra de Deus ela nunca volta vazia, porque Deus vela pela sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida em o nome do Senhor Jesus. Meu querido, nesta tarde, se essa palavra abençoou você, abençoou a sua família, nos ajude a pregar o Evangelho, nos ajude a levar a palavra do Senhor e alcançar pessoas para o reino de Deus. Nos ajude a despovoar o inferno e povoar o céu, porque o céu precisa de mais almas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus está buscando pessoas que queiram compromisso com Ele, que queiram servir a Ele. E nesta tarde eu quero convidar você, quem sabe você é uma pessoa, um servo, uma serva de Deus, você é uma pessoa que pertence a outra religião e de alguma forma você sente o interesse, você tem o interesse de ajudar esta obra, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a ajudar esta programação que nós temos nos esforçado, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a cada dia para estar trazendo uma ministração por intermédio da pregação da palavra do Senhor para a sua vida, para a sua família. O nosso intuito é que a sua vida seja abençoada, seja transformada em o nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz assim, em 2 Coríntios, no capítulo 9, versículo 10, aquele que dá semente ao que semeia, também vos dê pão para que come, e multiplique a vossa sementeira e aumente os frutos da vossa justiça. Você que pode dar semente ao que semeia, você tem que, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, abençoar, abrir a sua mão para a obra de Deus. Esta obra, ela não é uma obra do apóstolo Diego, ela não é, aleluias, glórias a Deus, uma obra humana, essa obra é a obra de Deus, é a obra do Senhor. E Deus, Ele quer abençoar a sua vida, Deus quer abençoar a sua família riquissimamente em o nome do Senhor Jesus. E se você puder, de alguma forma, contribuir para esta obra, para este trabalho, para que ele venha a crescer a cada dia mais, você pode estar mandando aí o seu WhatsApp e você pode estar pedindo o número da conta e você pode estar fazendo o depósito da sua oferta em o nome do Senhor Jesus Cristo para ajudar esta obra. Porque diz assim, olha, ora aquele que dá semente é o que semeia. Se você pode dar semente para nós que estamos semeando, nós vamos louvar a Deus pela sua vida e estaremos intercedendo por você. E Deus vai estar abençoando e multiplicando a sua sementeira. Quem sabe você pode contribuir para esta obra. E Deus vai honrar você, vai honrar a sua fé em o nome do Senhor Jesus. Abra o seu coração nesta tarde. Você pode estar mandando o seu WhatsApp e dizendo, eu quero contribuir para a obra do Senhor. E você vai manter essa programação no ar, a hora da medicina de Deus, para que muitas vidas sejam curadas, sejam libertas, sejam salvas, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Se você é uma pessoa que pode dar a semente, nos ajude com essa semente de fé, em o nome do Senhor Jesus. Porque se tem uma coisa que agrada a Deus, é quando você semeia pela fé, é quando você crê que aquilo que você está fazendo é para agradar o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero convidar você que pode contribuir de alguma forma em o nome do Senhor Jesus Cristo. Anote aí o número da conta e você pode estar fazendo o seu depósito numa casa lotérica, até mesmo pelo celular, pelo computador, não sei.
de qual forma você pode estar ajudando, contribuindo, ou até mesmo trazendo aqui na igreja, a Igreja Internacional Tempo de Milagres, que fica aqui na Avenida Timbiras, no número 1041, você pode estar semeando nesta terra. E eu quero dizer o seguinte: a semente que você vai semear, a semente que você vai nos dar, nós vamos plantar essa semente e ela vai frutificar em bênção para você, para a sua família, e bênção para muitas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero, em nome do Senhor Jesus, estar também convidando você para que você possa participar neste domingo, o grande domingo da resposta de Deus, aonde nós estaremos aqui na Igreja Internacional fazendo um clamor por você, pela sua vida, pela sua família, clamando a Deus para que o Senhor possa abrir os céus em nome do Senhor Jesus Cristo neste domingo e estar abençoando a sua vida e a sua família de maneira poderosa em nome do Senhor Jesus. E na oportunidade eu estarei distribuindo a água consagrada em nome do Senhor Jesus Cristo. Você vai pegar essa água e vai levar para a sua casa, você vai beber dela, você vai dar para alguém que tem alguma enfermidade, beber desta água, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você vai estar consagrando ali ao seu comércio, a sua empresa com esta água, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O que vai fazer a diferença não é o elemento água, porque tem incrédulos, tem pessoas que são incrédulas que dizem assim: para que eu vou pegar essa água? O elemento água sem a fé e nada é a mesma coisa. Você vai pegar a água, porque a água é consagrada, ela não é uma água qualquer. Porque a Bíblia diz que tudo aquilo que é consagrado ao Senhor é santo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós estaremos consagrando essa água e você vai estar levando essa água, banhando aquela enfermidade daquela pessoa. Você vai estar dando para aquela pessoa usuária de droga, dependente química, alcoólica, está tomando desta água e Deus vai operar um milagre na vida desta pessoa em nome do Senhor Jesus. Vocês podem também estar tomando desta água consagrada em nome do Senhor Jesus. A questão não é a água, a questão é o que foi feito para que esta água fosse consagrada em nome do Senhor Jesus. Então o elemento água, ele é um elemento consagrado, portanto ele vai ser um elemento santo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, e Deus vai estar operando um milagre na sua vida, um milagre na sua família, em nome do Senhor Jesus. Eu estarei distribuindo a água aqui, no grande clamor da resposta de Deus, neste domingo, a partir das 8 horas da manhã, a partir também das 15 horas, às 3 horas da tarde, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 19 horas da noite. Eu estarei aqui nessas 3 reuniões, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Estarei clamando ao Senhor juntamente com você, com a sua família, para que você possa ter uma bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Não dê ouvido a pessoas que não crêem, pessoas que não acreditam. Nós não devemos dar ouvido a essas pessoas, porque se tem pessoas que gostam de desestimular a pessoa para que ela não venha buscar uma cura, uma libertação, uma restauração do casamento, uma restauração da família. De repente você é uma pessoa que está passando por um processo difícil no seu casamento, na sua família, você não sabe mais o que fazer, você não sabe o que fazer. E às vezes você precisa conversar com alguém. Se você precisar conversar com alguém, eu estarei aqui para te atender, para te receber, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E eu estarei aconselhando você com a palavra de Deus, que discerne o pensamento do coração do homem. É só você chegar e me procurar aqui na igreja, que eu estarei atendendo você em nome do Senhor Jesus. Mas você não pode perder essa oportunidade, porque nós estaremos aqui neste domingo, às 8 horas da manhã, às 15 horas da tarde e às 19 horas da noite, na Avenida Timbiras, no número 1041, na Cidade Nova, Igreja Internacional Tempo de Milagres. Você vai estar aqui adorando ao Senhor, você vai estar aqui recebendo uma oração forte.
nós estaremos fazendo um clamor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Estaremos invocando o nome do Senhor. E Deus vai fazer grandes coisas neste domingo. Neste domingo, Deus vai operar grandes milagres em o nome do Senhor Jesus. Por isso eu convido você e a sua família. Você não pode perder esta oportunidade que Deus ele tem preparado para você e para a sua família em o nome do Senhor Jesus. Não perca esta oportunidade. Você que está desenganado pela medicina, venha estar conosco neste domingo do clamor pela resposta de Deus. Você precisa ter uma resposta do Senhor. Deus vai te dar uma resposta favorável em nome do Senhor Jesus. Você que tem uma doença em estado terminal, seja ela qual for, eu quero convidar você a vir receber a oração neste domingo, a oração com imposição de mãos, em nome do Senhor Jesus. Estaremos impondo as mãos sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, e declarando a quebra de toda maldição, em nome do Senhor Jesus. Mas para isso você precisa se levantar, se colocar de pé, se esforçar. A Bíblia diz: desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Neste domingo, Jesus ele vai estar respondendo o nosso clamor de uma forma poderosa. Ele vai estar realizando sinais, prodígios e maravilhas em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Anote o endereço: Avenida Timbires, número 1041, na Cidade Nova, Igreja Internacional Tempo de Milagres. Qualquer dúvida você pode mandar o seu WhatsApp e nós estaremos mandando a localização para você, e você vai parar aqui na frente da igreja, domingo, às 8 horas da manhã, às 15 horas da tarde e às 19 horas da noite. Igreja Internacional Tempo de Milagres. Deus tem um tempo de milagres para você e para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu quero fazer essa oração, encerrando esta programação e abençoando a sua vida mais uma vez. Pai, abençoa este homem e esta mulher. Meu Deus, eu determino agora a cura e a libertação desta doença maligna. Eu repreendo este mal na vida desta pessoa. Eu quebro esta maldição agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Esta maldição que está afligindo este homem, esta mulher, esta família. Eu quebro agora esta maldição que está afligindo o comércio desta pessoa, esta empresa que está indo à falência, que está de mal a pior. Eu quebro agora em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Eu repreendo todo o mal. Eu repreendo toda a investida do inimigo contra esta vida, contra esta família, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Deus. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém? A hora da medicina de Deus.